Vou falar com vocês hoje sobre hipnose. Vou falar sobre o que é hipnose, mitos. Vamos desmistificar um pouco a questão da hipnose, tá? Vou falar também um pouquinho sobre PNL, o que é PNL, para que ela serve. E vocês vão entender que PNL e hipnose, elas andam de braços dados no processo terapêutico. Uma sem a outra, para mim, eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo enxergar uma sem a outra, tá? No atendimento clínico, né, isso é o que o terapeuta faz. Ele acessa a sua mente subconsciente para uma reprogramação. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente o que é reprogramação. Eu vou fazer uma analogia que vai ficar fácil de entender e essa analogia vocês vão trazer para a mente de cada um de nós. A terapia com hipnose, né, ela ficou conhecida como terapia breve, em virtude da eficácia que ela apresenta e a rapidez no processo. Eu vou explicar como é que funciona um pouquinho esse processo para vocês. Ele é bem diferente dos processos de psicologia tradicionais, onde a pessoa ia, sei lá, uma vez por mês ou a cada 15 dias no psicólogo e fica anos e anos e anos fazendo análise. Não estou desmerecendo o trabalho do psicólogo, longe disso. O psicólogo é um profissional gabaritado. Só que muitos psicólogos hoje fazem o curso de hipnose, se formam hipnoterapeutas e utilizam essa ferramenta nos seus atendimentos. Tá? Esse processo ele é bem personalizado de hipnoterapia. A gente faz uma grande anamnese, que é uma grande entrevista, na verdade, né, onde o hipnoterapeuta passa a conhecer um pouco melhor o paciente. Tá? A gente entende qual é o estado atual que a pessoa está, né, com base no que ela relatar, e a gente procura fazer uma leitura e entender os seus mapas mentais, que são seus sistemas de crenças, por exemplo. Identifica como fazer com que você chegue ao seu estado desejado, ou seja, aquilo onde você quer chegar. Tá? Quantas sessões são necessárias no atendimento de hipnose, né, com hipnose? É uma terapia breve, como eu já falei. Então, na anamnese é que a gente consegue determinar, com base no que você apresenta, né, o paciente apresenta, a quantidade de sessões que serão necessárias para juntos, né, ressignificarmos e reprogramarmos a sua mente em relação àquela dor que você está apresentando ou aquele incômodo. Né? Então, por que isso varia e a gente na anamnese que descobre? Porque a mente humana ela é muito subjetiva. As pessoas pensam de forma diferente e nessa anamnese é que o paciente pode contar para o hipnoterapeuta tudo que ele espera do tratamento. Né? Nessa sessão de anamnese, a gente explica algumas coisas que eu vou explicar aqui agora. O que é hipnose, o modelo da mente, por que a hipnose funciona e outras coisinhas mais. Né? Fala um pouco sobre mitos e eu vou explicar para vocês isso hoje aqui. Tá? Então, o que é fundamental é que o paciente venha com a mente aberta, tá? Disposto a contar a sua história, suas dores e o que está incomodando, para que a gente possa entender e ver qual vai ser a melhor abordagem dentro da hipnoterapia para poder ir em conjunto com a PNL, que eu já falei para vocês, para poder fazer o tratamento, tá bom? O que resulta esse bate-papo da anamnese? Resulta a gente criar uma aliança entre paciente e terapeuta. Essa é chamada a gente chama de aliança terapêutica, tá? Que isso aí é que vai garantir o sucesso da terapia. Essa aliança paciente-psicoterapeuta ou hipnoterapeuta, né, que não deixa de ser um psicoterapeuta, essa aliança que vai fazer o sucesso da terapia. Vai fazer com que ela flua da melhor forma. Agora, de 0 a 10, a vontade da pessoa em reprogramar, ressignificar aquela dor tem que ser 10, porque senão não adianta. O processo é 50-50, 50% terapeuta, 50%
paciente. Só que o terapeuta dá 100% dos 50% dele. E o paciente também tem que dar 100% dos 50% dele, porque senão não vai funcionar. O processo terapêutico ele não vai funcionar. O paciente vai dizer que hipnoterapia não funciona. O hipnoterapeuta vai achar que de repente não fez o trabalho direito. Então assim, por isso que essa anamnese ela é muito importante. É nela que tem que estar esclarecido tudo. Quais são as expectativas, onde está, qual o estado atual, onde você quer chegar, o que você quer tratar. Beleza? Então, afinal, o que é hipnose? Né? O que é hipnose? Alguns de vocês podem já até ter tido alguma experiência, né, com relação à hipnose, ou até lido alguma coisa sobre o assunto. Mas, para que todo mundo saiba o que realmente é hipnose, eu vou iniciar com algumas definições, tá? Mas existem muitas definições sobre hipnose na literatura, tá legal? Bom, primeira definição, eu peguei 3, eu acho, definições aqui que eu gosto muito. A hipnose é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. O interessante dessa definição eu peguei é porque ela sai um pouco da relação da hipnose com o transe hipnótico. A gente vai falar um pouco de transe mais à frente. Na verdade, o transe é uma parte do processo de hipnose. Esse transe pode ser mais ou menos profundo, e vocês vão entender isso mais à frente, tá? Agora vamos dar um exemplo sobre essa definição, que a hipnose é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. Por exemplo, alguém aqui já se apaixonou por alguém muito sedutor, e mesmo a família e os amigos virando para você e falando assim, olha, esse cara não é legal para você, olha, essa moça não é legal para você. Isso não mudou a sua paixão por aquela pessoa? Isso não fez mudar a sua opinião? Ele usou uma voz envolvente, uma linguagem corporal bacana e te conquistou. Então, isso não acontece? Então, na verdade, a paixão, ela é um estado hipnótico. E nós não falamos de transe hipnótico, certo? Então, esse é um bom exemplo. Vamos a uma segunda definição. Então, vamos lá. A segunda definição de hipnose que eu separei aqui é que a hipnose é um estado alterado de consciência, natural ou induzido. Destaca a palavra natural aqui, porque você pode perguntar, eu naturalmente posso entrar em estado hipnótico? Como é que é isso, né? Então, a minha resposta é sim. E eu vou te dar um exemplo para ficar bem fácil de entender porque naturalmente você entra em estado hipnótico. Alguma vez você já teve sentado numa roda de amigos, seja lá onde for, num bar, num bate-papo, em casa, e de repente você se perde nos seus pensamentos, e aí um colega te cutuca e fala para você, oi, cara, você está viajando? E você acaba retomando a consciência daquele momento, naquela roda de amigos, e responde, estava viajando mesmo, minha cabeça estava no mundo da lua. Então, isso é um estado natural hipnótico da nossa mente. A gente está num lugar, mas a cabeça não está ali. A gente está fora de sintonia com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso é um estado natural hipnótico da nossa mente. Tá? É isso. Quando a gente fala de induzido, obviamente é quando alguém te induz a esse estado hipnótico. Por exemplo, o que não deixa também de ser natural, né? Você pode sozinho ou através da indução de alguém. No caso lá do cara que usou de uma linguagem sedutora, corporal, verbal e te induziu a ficar apaixonado, e essa paixão te colocou em um estado hipnótico, né? Então, assim, ele é induzido. E o hipnoterapeuta, ele na verdade, ele te induz ao estado hipnótico, utilizando-se de técnicas e fraseologias, de técnicas de relaxamento para você entrar em estado hipnótico para a gente poder fazer o processo terapêutico. Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento exclusivo e aceitável na sua mente subconsciente. O que é isso? Vou explorar um pouco mais essa definição, que essa definição ela é técnica e bem completa, tá?
porque isso vai explicar melhor o processo de hipnose clínica. Essa definição foi feita por um hipnoterapeuta norte-americano, se não me falha a memória, o Gerald Cain, e ele que criou um modelo chamado modelo da mente, que nada mais é do que uma forma metafórica de explicar como é que funciona a nossa mente, certo? E a gente vai entender o que é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento e sentimento exclusivo e aceitável na nossa mente subconsciente. O modelo da mente de Gerald Cain, ele destaca 4 partes importantes do nosso cérebro, tá? Da nossa mente. E eu vou explicar a diferença de cérebro e mente. Às vezes a gente troca aqui as palavras, mas eu vou explicar a diferença. A gente tem as 4 partes: mente inconsciente, mente subconsciente, fator crítico e mente consciente. Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. A mente inconsciente ela é responsável pelo nosso sistema nervoso autônomo e nossas funções vitais. Por exemplo, se você se machucar, olha para a ferida, você não tem que ficar dando nenhum comando. Cicatrize em 1 semana. Seu organismo ele vai naturalmente cicatrizar essa ferida, certo? Você também não precisa ficar dando comando para o seu coração. Bata. Sístole, diástole. Seu coração faz isso de uma forma natural. Então, a sua mente inconsciente ela é responsável pelo seu sistema nervoso autônomo e suas funções vitais. Tá? É uma inteligência, natural que existe. Então, a nossa mente subconsciente... Peraí que tem um mosquitinho aqui me enchendo. Desculpa, gente. Já a nossa mente subconsciente ela é responsável pelos nossos hábitos, nossas emoções, nossas memórias de longo prazo. Vamos a um exemplo. Eu sou casado há mais de 21 anos e sempre que eu quero, eu me lembro do primeiro dia que eu vi minha esposa. Eu lembro. Mas isso não está automático na minha cabeça. Tem que você me perguntar ou ter uma situação onde me provoque eu buscar isso lá na minha mente subconsciente. Isso está guardado lá. Isso é uma memória guardada. A nossa mente consciente, subconsciente, a nossa mente consciente, elas não se comunicam. E vocês vão entender por quê. Porque entre elas existe um camarada chamado fator crítico. Ele funciona como um filtro, tá? Entre sua mente consciente e sua mente subconsciente. Eu vou explicar assim como é que esse fator crítico ele funciona, Mas antes disso eu vou dizer uma outra coisa. O fator crítico ele tem a função principal de proteger as informações que estão na nossa mente subconsciente. E por que ele faz isso? Porque em nossa mente subconsciente estão instalados diversos programas que fazem individualmente sermos o que nós somos. Por exemplo, se você tem insegurança ou ansiedade, existem programas lá na sua mente subconsciente com esses nomes. Programa ansiedade, programa insegurança e assim por diante. O conjunto desses programas define quem nós somos ou acreditamos que somos. Como é que funciona esse fator crítico? Tá? Ele é como se fosse o porteiro da escola. Ele vai deixar quem pode e quem não pode entrar na escola. Chegou o professor, pode entrar. Aí eu chego lá, não tenho filho lá na escola, eu quero entrar. O cara, não, peraí, você não pode entrar, você vai aonde? É o cara que controla quem pode ou não entrar. E o fator crítico ele faz isso. Toda vez que você recebe uma informação da sua mente, na sua mente consciente, e que isso tem que acessar alguma memória, o seu fator crítico ele verifica se aquilo não vai ferir nenhum valor seu, nenhuma crença. E o que a gente faz no processo de hipnoterapia? A gente baixa esse fator crítico para que a gente possa acessar essa sua mente subconsciente e, como eu falei, ansiedade e insegurança não são programas instalados na sua mente, a gente vai reprogramar, instalar novos programas que vão rodar e vão ressignificar aquilo que te deixa ansioso e inseguro.
de forma que você viva com plenitude. Ok? Então, vamos lá. E aí vamos falar um pouquinho da nossa mente subconsciente. Ela é responsável pelo nosso raciocínio. A mente consciente, ela representa 5% da nossa mente, tá legal? Ela é responsável pelo nosso raciocínio, atenção, processos analíticos, memória de curto prazo, a nossa força de vontade, que são os elementos que usamos no nosso dia a dia. Passamos a maior parte do tempo com esses 5%, né, por incrível que pareça. Porque ele é muito importante na nossa capacidade de economizar energia. Tá? Que o nosso cérebro quer sempre economizar energia para a gente. Vamos dar um exemplo de que é a nossa mente consciente. Como é que ela funciona. A gente não precisa fazer muito esforço, por exemplo, para lembrar o nosso próprio nome, a nossa data de nascimento. Isso vem de uma forma meio que automática. Isso está na nossa mente consciente. Beleza? Então vamos seguir aqui. Para finalizar, eu quero fazer uma analogia para a gente separar o que é mente e o que é cérebro. O cérebro é um órgão do nosso corpo que pesa aproximadamente 1,3 kg a 1,5 kg, onde existe a maior parte dos neurônios do nosso corpo. Vamos dizer que o nosso cérebro é um computador. Já a nossa mente é o conjunto de programas que fazem esse computador funcionar. Um computador a gente tem o Windows, o pacote Office e qualquer outro programa que você gosta de instalar, né? Um Adobe, um Visio, um editor de vídeo. Então, é isso. Isso é a nossa mente. Ela é cheia. A nossa mente são todos os programas e o nosso cérebro é o computador que funciona com os programas que estão na nossa mente. Deu para entender agora? Se deu para entender, fala assim: entendi. Dando sequência ao nosso bate-papo, quero falar sobre alguns mitos. Tem alguns mitos sobre hipnose que são até engraçados. Eu hoje até publiquei no post um deles, mas eu vou repetir ele aqui. A pessoa pergunta para você: e se eu não voltar? Né? A resposta do hipnoterapeuta é a seguinte: voltar de onde, se você não vai a lugar algum, você não vai sair da cadeira onde você está sentado? Seja ela num atendimento online, onde você vai estar sentado na sua casa, ou no atendimento presencial no consultório. Você não vai a lugar nenhum, então você não vai voltar de onde? Né? Então não existe relato de nenhuma pessoa que tenha ficado presa no estado hipnótico. Ninguém conhece isso, não existe esse relato. Lembre-se que uma das definições da hipnose é que ela é o estado natural da mente humana. Então, você não fica preso nele. Beleza? Aí tem um outro mito também muito engraçado. E se o hipnoterapeuta morrer durante o processo terapêutico? Também não existe relato de nenhum hipnoterapeuta que tenha morrido durante esse processo. Mas quando a pessoa faz uma pergunta dessa, fica parecendo até que ela está mais preocupada com ela não voltar do estado hipnótico do que propriamente com a morte do hipnoterapeuta. Isso é até um pouco de dó, né? Coitado do hipnoterapeuta. Então, não existe isso de alguém morrer no processo terapêutico, você ficar preso. O hipnoterapeuta morrer, você ficar preso no estado de hipnose. Isso não existe. O máximo que pode acontecer, se isso acabar acontecendo com você, é o hipnoterapeuta, você perceber, né, que algo estranho está acontecendo, de repente o barulho, porque o hipnoterapeuta caiu da cadeira que ele estava sentado, ou durante algum tempo você estava lá naquele estado e ele parou de conversar com você, e aí você vai abrir os olhos, vai observar que ele está morto na sua frente e você vai chamar socorro, né? Não tem outra forma de se conduzir isso. Então, assim, não existe relato de nenhum hipnoterapeuta que morreu durante um processo terapêutico. Mas se isso acontecer, você não vai ficar preso em estado hipnótico. Fique tranquilo. Lembra? Ele é estado natural da mente humana. Tá?
Bom, tem um outro mito. Você pode se perguntar, eu vou ficar vulnerável? Será que você fica vulnerável e o hipnoterapeuta faz o que quiser com você? A resposta é não. Não fica vulnerável, não. Você fica consciente o tempo inteiro. Até mesmo porque, se o hipnoterapeuta der uma sugestão absurda ao paciente, né, e que fira algum valor dele, ele vai abrir os olhos e vai virar para o hipnoterapeuta e falar: ô, peraí, o que é isso que você está me falando? Por exemplo, se o hipnoterapeuta falar para a pessoa beber um copo d'água com veneno durante o estado hipnótico, com certeza você vai abrir os olhos e vai virar para o hipnoterapeuta e perguntar: você está de brincadeira, né? Não existe isso, tá? Isso não existe. Tem um outro mito que a pessoa fala assim: eu não quero contar os meus segredos. Ora, se você não quer contar os seus segredos de olhos abertos, por que você vai contar de olhos fechados? Não tem diferença alguma, seja em estado hipnótico ou em estado de vigília, acordado. Você não tem por que contar seus segredos. Só conta aquilo que você quer. Então isso não existe. Tem gente que fica preocupada, né? Será que vai estragar meu cérebro? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. O estado de relaxamento por si só, ele já é terapêutico, tá? Se não fosse assim, né, os monges budistas que fazem meditação, que não deixa de ser um estado hipnótico, tá? Mas com outro propósito, outra finalidade, eles estariam todos com cérebros estragados, todos os monges budistas, porque eles estariam fazendo meditação e estragariam o cérebro deles. Isto não existe, não estraga o cérebro de ninguém, hipnose não estraga. E tem um que eu postei hoje, mas quem não viu o post, que é: a pessoa pergunta: eu vou ficar apagado, vou ter amnésia? Não, ninguém apaga nem tem amnésia durante a hipnoterapia. Assim, um estado diferenciado de percepção, sempre consciente por parte do paciente. Você pode até no final dessa sessão não lembrar de todos os detalhes que foram falados com o hipnoterapeuta. Mas o contexto, não tenho dúvida que você vai lembrar. Usando uma analogia, por exemplo, quando você estava na escola, numa aula. Você não lembra de todos os detalhes, não lembrava de todos os detalhes que seu professor falava durante a aula. Mas o contexto da aula, sim, porque você aprendia a matéria, mas todos os detalhes você lembrava? Não, talvez um detalhe ou outro. Então o processo terapêutico é a mesma coisa, você vai estar consciente e pode ser que uma parte você não lembre, mas algum detalhe ou outro, mas com certeza o contexto você vai ficar registrado. Beleza? Vamos falar sobre níveis de transe. Existem alguns níveis de transe. E aí vocês vão entender uma coisa interessante. Existem ondas cerebrais que são medidas em hertz. Tá? E cada nível de hertz que você está num tipo de onda cerebral diferente. E que é onde o estado de transe que você pode se encontrar durante o processo terapêutico. Né? Eu vou falar de dois aqui que não funcionam no processo terapêutico, mas são níveis de transe sim. Tá? Ondas gama. Ondas gama são ondas acima de 40 Hz. Vou dar um exemplo do que é a onda gama. A onda gama, a pessoa está acima do estado de vigília, que é esse estado que a gente está aqui agora. Vocês observando, eu falar e eu falando com vocês. Ondas gama é, por exemplo, imagine o lutador do MMA. Quando ele está lá no ringue, preparando, lutando, ele está com um nível de adrenalina lá em cima, ele está alucinado, ele às vezes nem ouve o que está acontecendo ao redor dele, ele está num nível aceleradíssimo de ondas cerebrais e ele não percebe tudo que está ao redor dele, mas está no estado natural de ondas gama.
mas não é um estado, obviamente, que a gente usa no processo terapêutico, certo? Isso não vai funcionar. Se for um lutador de MMA, então ele pode até dar um soco no hipnoterapeuta, tá? Porque ele vai estar na adrenalina lá, achando que está no ringue e vai te dar um soco. Então, não, ondas gama não é um nível de transe que a gente fica, mas ele não é um nível utilizado no ambiente terapêutico, tá legal? Temos as ondas beta. Ondas beta fica entre 14 e 40 Hz, mais ou menos. É esse nosso estado de vigília que eu já comentei agora. É o estado que a gente está agora, eu estou falando, vocês estão ouvindo, então é natural, é onde a gente fica a maior parte do tempo, tá? Mas não fica o tempo todo, tá? Durante o dia. A gente pode até achar que está o tempo todo em vigília, mas não está. Porque lembra que eu já comentei que nosso cérebro procura economizar energia e aí a gente sai desses estados de vez em quando. A gente, em alguns momentos, o Helder fez um comentário dizendo quando tá ligadão. É isso aí. É isso aí. Então a gente, quando tá em ondas beta, tá no nosso estado natural, né, do dia a dia, a gente não fica o tempo todo em onda beta. E vocês vão perceber isso com o que eu vou explicar agora. A gente tem as ondas alfa, né, que fica entre 7,5 a 14 Hz, mais ou menos, tá? Ele é chamado de estado hipnoidal ou transe leve. Mesmo que a gente quisesse ficar no estado de vigília o tempo todo, né, como eu já acabei de falar, nossa mente ela economiza energia. Por diversas vezes a gente acessa as ondas alfa ao longo do nosso dia. Por exemplo, temos o meu amigo Welder aqui, que conhece muito bem isso. Quando fazemos orações, por exemplo, a gente normalmente faz as nossas orações de olhos fechados. Para quê? Para a gente não se distrair com o que acontece ao nosso redor. Você acredita que nesse momento você vai estar em vigília, ligado no que está acontecendo? Não, você está entrando em ondas alfas. É o transe leve, né? Você procura se conectar com aquilo que você acredita, independente da sua religião, tá certo? Então, ondas alfa, a gente entra nela ao longo do dia, a gente nem se percebe disso, mas a gente entra quando a gente faz determinadas coisas. Se você, por exemplo, fechar os olhos, se concentrar na sua respiração e imaginar alguma coisa, você já está em estado hipnoidal. Então, quando o processo de hipnose a gente começa a fazer um aprofundamento, colocar a pessoa em estado hipnótico, colocar ele num nível de transe para poder fazer o processo terapêutico, esse nível pode ser bem leve e a terapia funciona maravilhosamente bem. Não tem problema algum. Você, ao respirar e imaginar, como eu fiz na última live, por exemplo, a Ponte ao Futuro, você entrou em um estado hipnoidal. Isso é ciência, tá, gente? Isso é ciência, não é invenção do Guilherme, não. A meditação, por exemplo, mindfulness, que é a atenção plena, ela entra aqui, nessas ondas alfa. Quando o cara está fazendo a meditação mindfulness, com certeza ele fica numa frequência alfa, entre 14 e 7,5 e 14 Hz. Tá? É um estado leve e você até pode perguntar agora, né? Pô, a meditação é um estado hipnótico? É sim. Porém, com outra finalidade, outro propósito. A meditação tem outra finalidade e outro propósito. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar de um outro nível de transe, que é ondas teta, que vai uma frequência de hertz de 4 a 7,5 Hz, mais ou menos. Ele é conhecido, nomeado como estado sonambúlico. Ele é um estado mais profundo de transe, tá? É nesse estado que os processos de regressão por emoção, a causa, que eles ocorrem, tá? Nesse estado,
sonambúlico, a pessoa fica mais suscetível às sugestões. Mas não significa que nos estados anteriores de beta e alfa não se possa fazer hipnose, beleza? A diferença é que nesses estados a pessoa está um pouco mais resistente em beta e alfa, com a maior crítica, mas com sugestões indiretas, metáforas, a pessoa entra nesse estado, em estado hipnótico, sim, umas ondas mais leves, mas entra em estado hipnótico e o processo terapêutico funciona perfeitamente, tá? Mas voltando a falar das ondas teta, é nesse estado de ondas teta, que é o estado sonambúlico, que ocorre o tal do REM, que é o Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. As pálpebras se movimentam rápido demais e normalmente a esclera dos olhos da pessoa ficam à vista, mas ela está consciente de tudo. Beleza? Tem um outro estado que, da mesma forma que o que eu expliquei primeiro, o estado gama, ele não é um estado ideal para o processo terapêutico, são esses três aí, beta, alfa e teta, que a gente consegue funcionar. Então, falando de ondas delta, ondas delta é um outro estado, conhecido como estado Dale. Ele vai de 0,5 a 4 Hz. Ela recebeu esse nome, Status Dale, em homenagem a um hipnotista chamado James Dale. Tá? Ele é o estado mais profundo cientificamente comprovado. Nesse estado é que se acessa o estado de êxtase, alucinação. Tá? Existem algumas escolas que dizem até que existem estados abaixo de delta. Mas abaixo de 0 já seria para mim um estado de inconsciência, não mais de consciência. E se a gente está falando aqui de estados alterados de consciência, nesse estado não seria um estado abaixo de 0, o cara já estaria inconsciente. Bom, nesse estado a pessoa até pode, de repente, entrar num processo de sugestões. Mas ele é um processo muito ruim para a terapia. Por quê? Porque o tempo de resposta do paciente ele é muito demorado. Você pode pedir, de repente, para ele abrir os olhos e ele vai demorar 3, 5, 10 minutos, porque ele está tão gostoso naquele estado ali que ele está, que ele vai ter dificuldade de voltar. Ele não quer sair daquele estado que ele está. Então, é um estado que, para o processo terapêutico, não é legal. E aí a gente, nesse caso, a gente faz a dehipnotização, né? A gente volta um pouquinho no processo para a pessoa ficar pelo menos em estado sonambúlico para a gente poder fazer esse processo terapêutico numa boa e fluir de uma forma mais rápida, com tempo de resposta melhor. Tem mais um detalhe desse estado Dale, que é ondas delta, é que nesse estado aí você está um pulinho de entrar no sono fisiológico. Então a tendência do cara desse estado pular para o sono fisiológico ela é gigante, tá? E aí você tem que acordar, né? Aí para acordar esse cara, de repente, dentro do consultório, é legal. É só você falar para ele que, de repente, o cartão de crédito dele tá passando ali, já recebemos uma informação que foi debitado 4 vezes e a gente não sabe como é que faz para estornar, que eu acho que ele vai acabar acordando daquele estado, né? Só dá um sustinho. Tá? A gente falou bastante sobre o que é hipnose, né? Para que ela serve, quais são os níveis de transe, como é que a gente trabalha no site terapêutico, né? E eu falei no início que a programação neurolinguística ela anda de braços dados com a hipnose, né? E vou explicar para vocês o que é a hipnose, a PNL agora, a programação neurolinguística. Vou fazer uma breve descrição do que é a PNL e se alguém tiver interesse, manda lá no meu direct que a gente pode fazer uma live direto só sobre PNL, não tem problema nenhum, tá? A PNL ela é uma tecnologia mental, tá? Ela sempre existiu.
só que ela foi decodificada nos anos 70 por dois caras dos Estados Unidos chamados John Grinder e Richard Blender. E até os dias atuais, ela vem sendo desenvolvida e aprimorada por esses dois caras, que ainda estão vivos e trabalham com isso. Tá? A PNL ela começou com a definição de ser o estudo da experiência subjetiva. Tá? Cada pessoa tem uma subjetividade sobre o seu mapa em que vive, sobre sua realidade. Cada realidade é única e não é o território. Ou seja, cada um tem o seu mapa e o mapa não é o território. Esse é um dos pressupostos da PNL. Beleza? A PNL também ele é o estudo da excelência humana. A modelagem da excelência humana. Porque ela diz que tudo que alguém já fez com maestria, tá? A PNL mostra que o que essa pessoa fez pode ser modelado e replicado e aprendido e sistematizado por qualquer outra pessoa que queira. Tudo que alguém faz muito bem, qualquer um também pode fazer. Beleza? Eu, por exemplo, modelo meus dois professores. Eu tenho o meu professor, meu primeiro professor, que foi o Lucas Naves. Eu modelo muita coisa que ele faz, né, no ambiente terapêutico. Ele hoje só é professor. E também o Kim Matos, que é um outro professor, que eu fiz algumas técnicas avançadas com ele. Estou fazendo um curso de marketing com ele também. E eu modelo ambos. E modelo muitos colegas, aquilo que eu entendo, que faz sentido, faz razão para mim, eu modelo. Então, é a modelagem da excelência humana. PNL também é um estado natural da mente. A gente não nasceu com manual nessa vida, beleza? Só que a PNL ela apresenta um manual através de modelos, beleza? Através de uma estrutura para que você saiba como escolher melhores emoções, melhores estados, melhores pensamentos, ter melhores escolhas, ressignificar sua vida, transformar sua vida, utilizar melhor sua fisiologia e sua linguística para a sua comunicação. Então você vê aqui que eu falo de ressignificar, transformar, e eu falo muito que na hipnoterapia, né, o meu objetivo é transformar vidas, ressignificar. Eu uso muito esse termo. Tem a tecnologia da PNL envolvida no processo de hipnose clínica. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. A PNL também, olha só quanta definição tem de PNL. PNL também é a habilidade de aprender habilidades. Quando aprendemos PNL, a gente fica mais esperto e mais preparado para aprender coisas novas. Eu uso muito da PNL para aprender coisas novas, porque quem me conhece sabe que eu tive uma formação em ciências contábeis, trabalhei como auditor e consultor a vida inteira, e dado o momento, coisa de um ano e pouco atrás, eu conheci a PNL, comecei a estudar PNL, me apaixonei pela PNL e eu aprendo outras coisas hoje. Inclusive, aprendi PNL e hipnose clínica. E estou aprendendo marketing digital, coisas que para mim, eu nem Instagram, Facebook, não tinha nada disso. Então, PNL é a habilidade de aprender habilidade. Tá? Então a gente passa a entender a estrutura de como armazenar o conhecimento na nossa mente. A gente passa a aprender como aprender. E, portanto, aprende mais rápido e melhor. Bom, seguindo aqui. Não, tem mais uma coisa. PNL é muita coisa, né? A PNL também quer dizer que através da linguística a gente pode reprogramar conexões neurais, gerando neuroplasticidade no nosso cérebro, mudando e criando novos circuitos e novas aprendizagens. Vou fazer um parêntese aqui. Neuroplasticidade. Tudo que a gente vai no processo terapêutico ressignificar alguma coisa, vai lá naquele teu programa da ansiedade, o programa da insegurança, e vai reprogramar aquilo, a gente usa a neuroplasticidade
para reprogramar novos caminhos, criar novas sinapses que vão fazer com que você ressignifique. Isso devido à neuroplasticidade. Isso também é ciência, não é o Guilherme que está falando. Isso está nos livros hoje. Tá? Então tudo aquilo que a gente vê, ouve e toca entra na nossa mente, onde a gente recebe e decodifica esses sentidos, imagens e sons. E as sensações do toque. Até que isso passa pela nossa estrutura linguística e se transforma em nossos mapas. Lembra que eu falei que a gente tem os mapas? Então aquilo é o nosso mapa, é a nossa interpretação daquilo que a gente viu, ouviu ou tocou. Essa nossa percepção é nossa, não necessariamente é do outro. O cara pode ter a mesma percepção, ou não, pode ter uma percepção diferente. E assim passamos a ter novas ações e novos comportamentos, com base naquilo que a gente vai aprendendo. Com a PNL, eu vou falar para você, a gente pode encontrar a melhor versão de nós mesmos. Eu encontrei a minha. Eu acho ótimo isso. Estou muito feliz com a minha nova versão. A PNL, para finalizar, ela é essencial nas sessões de terapia, gente, de hipnoterapia. Elas são ferramentas utilizadas em conjunto, não andam separadas. Eu falei em alguns momentos sobre reprogramação mental, e é isso mesmo, tá? Com a ajuda do hipnoterapeuta, você irá descobrir seus mapas, suas crenças limitantes, e assim, receber durante a sessão as sugestões sob medida feitas pelo hipnoterapeuta para você reprogramar a sua mente, criando as novas conexões neurais, ressignificando essas crenças, sentimentos instalados na sua mente com base na sua experiência individual, nos seus mapas que você construiu, beleza? Bom, como eu falei no início, eu vou entregar hoje para vocês, sempre entrego um presentinho, né? Então eu vou entregar hoje uma ancoragem, que é uma técnica de PNL que é usada no ambiente terapêutico. Quando a pessoa está fazendo hipnoterapia, a gente usa muito a ancoragem. O que é uma âncora? A âncora é um estímulo externo que gera um estímulo interno. Ok? É algo que acontece fora de nós e que dispara algo dentro de nós. Então a âncora é um estímulo externo que gera um estímulo interno. Algo que acontece fora de nós que dispara algo dentro de nós. Por exemplo, você de repente passa por algum lugar que não se sente bem. De repente uma esquina onde você presenciou um acidente grave de carro e aquela imagem marcou e aquilo não foi legal, não foi uma imagem boa de se presenciar. Toda vez que você passa naquele lugar ali, você tem aquela sensação. Então, isso foi uma âncora instalada em você. Isso é um exemplo de uma âncora ruim, mas existem âncoras boas, tá? Uma âncora boa, por exemplo, você lembra, quando você ouve determinada música, você lembra do passado, né? Aí, de repente, um momento que foi bom, marcante na sua vida, o cheiro da comida da nossa mamãe, das nossas vovós, né? Que elas faziam, então, de repente, aquele cheiro lembra algo do passado, isso é uma âncora. Então são estímulos externos, todos são estímulos externos que dispararam estímulos internos. Todos são âncoras. Esses últimos aí são âncoras boas, certo?